Neste vídeo eu vou explicar para vocês, né, das orientações da semana, do dia 21 a 25 de setembro, em relação às atividades do Google Forms, ok? Bom, na semana passada, o que que nós vimos? Nós tratamos de outros elementos presentes em uma propaganda que vão além da linguagem verbal, né? E nós vimos que esses elementos são chamados de elementos semióticos, então gestos, cores, tipo de fonte, etc. Eles também comunicam algo e é preciso que eu saiba analisar esses elementos semióticos para que eu tenha aí uma leitura proveitosa de uma propaganda, uma leitura crítica, ok? Nesta semana, o que nós vamos trabalhar? Outro elemento que também ajuda na persuasão em relação à propaganda, né? Nós já vimos que a propaganda é um gênero textual argumentativo, portanto ele ele quer convencer o leitor a comprar ou adquirir algo, né? Um produto, um serviço. E vimos que ela é composta de duas linguagens, né? A verbal e a não verbal. Na semana passada nós tratamos dos elementos semióticos, né? E nessa semana nós voltamos à linguagem verbal para ver como é utilizado o modo verbal para que o leitor seja convencido a comprar determinado produto. Tá bom? Então o título da atividade, da sequência didática é o modo imperativo do verbo como recurso persuasivo no gênero propaganda. E na atividade 1, para início de conversa, nós vamos refletir um pouquinho, né? Por que existem nas propagandas, né? Faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo, alugue, assine, estude, pare, beba, use, enfim. Por que será que é utilizado o verbo nesse modo, né? Parece que está dando ordem para a gente, certo? Então nós vamos refletir aí eu pergunto, já parou para pensar sobre isso? Então vamos lá, relembrando, para que serve uma propaganda? Então vocês vão relembrar para que serve. E aí responder, por que você acha que a propaganda fala como se estivesse dando ordem? Parece que ela nos dá ordem, né? Por exemplo, a gente vê o slogan da Coca-Cola, beba Coca-Cola. Nós temos o verbo beber no imperativo. Por qual motivo será que as propagandas predominantemente utilizam deste modo verbal? Isso eu quero que vocês reflitam, podem levantar hipóteses, fiquem à vontade, ok? Por que você acha... Não, aqui a gente já leu. Aí no item C, na verdade, a propaganda não está dando ordens, né? Isso é uma afirmativa que eu faço no item C. Ela usa verbos no modo imperativo, que também podem indicar um pedido, que são os 3 modos verbais. E aí eu coloco para vocês aqui uma videoaula do professor Noslen do YouTube, tá bom? Eu recomendo fortemente que vocês assistam essa videoaula, tomem nota aí do que vocês precisam tomar, e quando o professor no vídeo chegar nos modos verbais, dobrem a atenção. São 3 modos verbais. O que é modo verbal? É a maneira de expressar aí uma ação, né? Um verbo, tá bom? Então, a primeira maneira é o modo indicativo. O que é o modo indicativo? É quando eu expresso a ação verbal de maneira certa, né? Então, eu tenho certeza daquilo que está sendo impresso pelo verbo. Então, se eu digo, eu vou à escola, esse verbo ir, ele está no modo indicativo, porque indica certeza. É certeza que eu vou à escola. E existe também o modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo, pessoal? É quando eu expresso uma dúvida, uma hipótese, algo que pode acontecer ou não. Então, se eu escrevo ou digo, se eu for à escola, irei prestar atenção às aulas. Então, se eu for, percebam que esse verbo, ele denota, expressa uma hipótese, tá bom? Não é certeza que eu vá à escola. Agora, se eu digo, vá à escola, né? Eu não posso dar ordem para mim mesmo, então é sempre para um outro, tá? Para uma segunda ou terceira pessoa, tá bom? Então, se eu digo, vá à escola hoje, preste atenção à aula. Olha esse verbo ir. Este é o modo imperativo. Vá à escola. É como se desse ordem, é como se fizesse um pedido, uma solicitação. Foquem nesse modo verbal, tá bom?
Aí no item D eu peço para vocês lerem esse quadro aqui, falando sobre o cérebro, quando ele escuta um comando e etc, e por que a propaganda utiliza desse tipo de modo verbal. Leiam com carinho, né? A fonte está aqui, e aí vamos para a atividade 2, tá? Nós vamos analisar nessas atividades quais são os efeitos de sentido que o modo verbal traz para a propaganda. Então, peço para vocês lerem uma propaganda da Coca-Cola, né? Viva o lado Coca-Cola da vida. Olha só, viva, o verbo viver está no modo. Qual modo? Primeiro eu pergunto, né? Qual tipo de linguagem que é utilizada aqui? Curta, direta ou longa argumentativa? Escolham uma das duas. E aí no item C, né? A pergunta: qual o efeito de sentido alcançado pela introdução da marca do produto no meio da frase? Ó, viva o quê? O lado Coca-Cola da vida. Ela está substituindo algo. Né? O que pode substituir? Qual que é o efeito de sentido? Eu tenho duas opções aqui. Ao introduzir a marca Coca-Cola no meio da frase, há uma associação entre ela e o termo bom. Ou, ao introduzir a marca Coca-Cola no meio da frase, o publicitário quis fazer um paralelo entre ela e o termo vida. Será que é isso? Qual das duas vocês acham? Qual é a classe gramatical que, a partir da interpretação dada aqui em cima, né, podemos enquadrar o produto? Né? Ó, viva o lado Coca-Cola da vida. O produto Coca-Cola pode ser classificado como um adjetivo. Adjetivo é aquilo que caracteriza, é uma qualidade. Lado Coca-Cola da vida. Será que está mais para a qualidade? Ou o produto Coca-Cola poderia ser classificado como um verbo, né? Expressando ação, estado ou fenômeno natural. Será que é verbo? Letra E. O termo viva, utilizado na propaganda comercial da Coca-Cola, é a forma conjugada do verbo viver. De acordo com o que foi explicado sobre verbos na videoaula do professor Noslen, do YouTube, este verbo encontra-se conjugado no modo... E aí, vocês já tiveram a aula, eu já expliquei aqui para vocês, né? Aqui, ó, o verbo viver está conjugado em qual modo verbal? Viva o lado Coca-Cola da vida. Vocês vão escolher indicativo, subjuntivo, imperativo, né, que dá ordem ao pedido, e o imperativo se divide em afirmativo ou negativo. Negativo geralmente vem a palavra não, um advérbio de negação ali, nunca, tá? F. Que efeito de sentido obtém-se ao se usar o verbo, né? Esse modo verbal na propaganda analisada. Qual que é o efeito de sentido? Se eu digo viva o lado Coca-Cola da vida, é diferente de eu dizer que você viva o lado Coca-Cola da vida. Qual que traz mais... qual é o efeito de sentido que dá na propaganda? Tá bom? E aí, nós vamos continuar na atividade 3 analisando mais algumas propagandas. A primeira dela é da Ricardo Eletro, né? Qual que é o objetivo dessa propaganda? Não tenha vergonha de pagar menos. Ricardo Eletro, preço se faz assim. Qual que é o objetivo de uma propaganda como essa? A que público-alvo ela é dirigida? Reflitam sobre isso. Né? Nós já falamos o que é público-alvo. Determinado nicho, determinado segmento da sociedade para quem é dirigida uma mensagem. Né? Qual é o modo verbal utilizado na frase não tenha vergonha de pagar menos? Subjuntivo, indicativo, ou imperativo afirmativo ou negativo? O advérbio não traz à forma verbal tenha uma ideia de quê? De lugar, de negação ou de tempo? Reflitam. Bom, e aí na letra F, compare as seguintes construções frasais a seguir, cada uma utilizando um modo verbal diferente. Então eu tenho a primeira que utiliza o subjuntivo, que é uma hipótese, né, uma dúvida, e a segunda que indica que é o modo indicativo, que expressa certeza. Então, olha lá, que você não tenha vergonha de pagar menos. Subjuntivo, que você não tenha, né? Quem escreveu não sabe se a pessoa não vai ter vergonha. Você não tem vergonha de pagar menos. Isso aqui é o modo indicativo, é a certeza. Esses modos verbais utilizados nas frases acima, né? Nestas aqui, ó, apresentam ao leitor o mesmo efeito de convencimento que o modo utilizado originalmente na propaganda da Ricardo Elétrico. Elétrico não, né, pessoal? Eletro. Olha só.
tem o mesmo efeito de convencimento? Vocês acham? Será? E aí vocês vão explicar o porquê, é uma questão aberta, tá? No Forms mesmo. E aí, eu tenho abaixo, na G, uma propaganda da Hellmann's, da maionese Hellmann's. Olha lá, economize nas calorias, exagere no sabor. Os verbos dessas orações, eles estão no modo imperativo, como nós estamos vendo. Economize, exagere, não é isso? Imperativo, dando uma ordem, fazendo um apelo. E se a gente transpor, se nós transpusermos aí essas frases para o modo indicativo, ou seja, que indica certeza, tá? Teremos quais construções? Calorias devem ser economizadas e sabor deve ser exagerado, ou quando as calorias forem economizadas, o sabor deverá ser exagerado. Qual delas aí que nós temos no modo indicativo? Aqui na propaganda está no imperativo. Qual delas deve... qual dessas construções aqui, dessas duas, está no modo indicativo, ok? E aí, quando mudamos o modo verbal da propaganda em questão, obtemos o mesmo efeito de sentido? O mesmo sentido em relação ao convencimento? Qual que convence mais? O imperativo ou o indicativo que eu mudei aqui nesse exercício? O que muda? Qual que é o efeito de sentido que é trazido aí pela diferenciação do modo verbal? E a última, nós temos uma propaganda da Boticário. E peço para vocês fazerem a transposição, né? Eu estou no modo imperativo, use o Boticário e ponha o lobo mau na coleira. Isso aqui é uma ordem. Para o modo indicativo, certeza. Tá bom? Eu quero que vocês mudem essas duas orações aqui dessa propaganda para o modo indicativo, tá? Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco por meio do WhatsApp ou por e-mail, tá bom, pessoal? Ok? Fiquem com Deus, um abraço e bons estudos para vocês aí.